Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro e aos membros do Governo. Sr. Primeiro-Ministro, o Sr. Primeiro-Ministro reincidiu uma vez mais neste debate em acusar o PSD de frustração porque aquilo que eventualmente o PSD previa que ia acontecer em termos económicos e financeiros não se realizou. Eu vou-lhe devolver, Sr. Primeiro-Ministro, essa acusação. Tudo aquilo que o Sr. Primeiro-Ministro disse antes de o ser, na campanha para as legislativas de 2015, que perdeu, tudo aquilo que o Sr. Primeiro-Ministro aqui prometeu na Assembleia da República, que iam ser as linhas mestras do seu programa económico e financeiro, tudo isso caiu pela base. O Sr. Primeiro-Ministro disse que a economia ia crescer pelo aumento do consumo. Não é isso que está a acontecer. O Sr. Primeiro-Ministro desdenhou o papel das exportações no crescimento económico, ao contrário daquilo que tinha feito o governo anterior. Pois é através das exportações, é através, nomeadamente do turismo, que a economia está a crescer e que se está a dar o equilíbrio das contas públicas. Sr. Primeiro-Ministro, o único motivo de regozijo e de não frustração de Vossa Excelência é, de facto, estar a ver os partidos da extrema-esquerda radical a comerem tudo aquilo que disseram e prometeram em termos programáticos antes, durante e depois das eleições legislativas de 2015. E esse regozijo eu compreendo, Sr. Primeiro-Ministro. Sr. Primeiro-Ministro, o país conheceu uma tragédia sem precedentes nestes incêndios florestais. Foram 110 mortos. Foram mais de 500 mil hectares. Aquilo que o país assistiu foi a uma balbúrdia completa no sistema de proteção, de prevenção e combate aos incêndios. Aquilo que o país viu foi falta de liderança por parte das entidades governamentais. Aquilo que o país viu foi falta de coordenação. Mas o país viu outra coisa também, Sr. Primeiro-Ministro. O Sr. Primeiro-Ministro, há mais de uma década, quando era Ministro da Administração Interna, montou um sistema. O Sr. Primeiro-Ministro é o pai, a mãe e o rosto do Ciresp. E nós sabemos o que é que aconteceu ao Ciresp aqui durante este período de incêndios. O Sr. Primeiro-Ministro celebrou os contratos dos Camov e nós sabemos o que está a acontecer com isso. O Sr. Primeiro-Ministro foi quem acabou na prática com os guardas florestais e é reconhecido por toda a gente, por todos os relatórios que nós conhecemos, que de facto os guardas florestais fizeram muita falta neste período de incêndio. O Sr. Primeiro-Ministro montou a Autoridade Nacional da Proteção Civil e não deixa de se auto-vangloriar disso mesmo, mas nós vemos o que é que as nomeações partidárias, o que é que a falta de reconhecimento de mérito nas entidades que estão à frente da Autoridade Nacional da Proteção Civil fizeram destes incêndios em que esta autoridade toma conta de si. Sr. Primeiro-Ministro, mas há mais que nós temos que lhe perguntar. Como é que é possível que o nível orçamentado para a prevenção e ao combate aos incêndios, aquilo que aconteceu nos anos em que o seu governo esteve em funções, tenha diminuído de forma tão evidente em 2016, em 2017 e agora aquilo que se conhece para 2018. Nem mesmo nos anos de chumbo da Troika, quando nós estávamos a tentar reerguer o país, que o governo do seu partido enfiou na bancarrota, nem mesmo nessa altura, Sr. Primeiro-Ministro, os cortes abruptos na proteção civil foram tão duros como no tempo de seu governo. Os factos são estes. Os factos são indesmentíveis. E vamos então à Conta Geral do Estado. Vamos então àquilo que foi efetivamente executado. E o retrato é o mesmo. Aquilo que foi gasto na prevenção e no combate aos incêndios diminuiu em 2016, diminuiu em 2017. Não diga que não, Sr. Primeiro-Ministro. São factos. É a Conta Geral do Estado. Não nega as evidências, não nega a realidade. Sr. Primeiro-Ministro, não reconhece
que há um nexo de causalidade evidente. Para além da incompetência das pessoas que o Sr. Primeiro-Ministro nomeou e o seu Governo para o Governo e também para a Autoridade Nacional da Proteção Civil, não reconhece que há um nexo entre a tragédia que nos aconteceu e os cortes no sistema de proteção civil. Não está arrependido de ter feito estes cortes e, com isso, ter desarmado o sistema de proteção civil em Portugal? O que é que pensa fazer em relação ao Orçamento de 2018, onde, mais uma vez, aquilo que se passa no Orçamento que estamos agora a discutir é menor do que aquilo que acontecia durante os anos em que o PSD e o CDS estiveram no Governo, com tantas dificuldades que um Governo do seu partido, um Governo que o senhor até fez parte alguns anos antes, lançaram Portugal na bancarrota. Está contente com aquilo que se passou ou vai corrigir? Muito obrigado.